Vamos falar aqui então nesse primeiro momento sobre a aplicação da precificação em um comércio. Nessa situação, conforme até ilustrei na aula passada, num comércio, basicamente esse gasto gerencial, que é a base de cálculo para calcular a precificação pela metodologia de markup, é o custo da mercadoria vendida, que está basicamente ligado às compras, conforme eu informei. No comércio, nós temos a terminologia de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, nesse exemplo bem simples, tá? Que nós colocamos aqui, vamos supor que eu compre essa mercadoria por R$10. E vamos supor também que eu tenho um frete de compra de R$2. Aqui eu não estou entrando no aspecto tributário, né? Que poderíamos, inclusive, falar em que se essa empresa ela pode ter créditos na compra, entender o regime tributário, qual que vai ser os créditos, os débitos, né, em termos fiscais, para fazer o valor de compra líquida, que a gente chama, ou custo efetivo da operação. Aqui eu estou falando apenas do valor de compra, apenas do valor de frete. Nessa questão tributária, é sempre interessante, né, eleger aí um responsável, geralmente o responsável é o contador, para poder auxiliar nesse sentido, porque nós temos regime tributário simples, nacional, lucro presumido, lucro real, além de cada produto ou serviço ter uma configuração fiscal diferente, tá? Então aqui é um exemplo bem didático, bem simples, em que nós vamos usar apenas esses elementos. Então aqui eu tenho um custo, né, efetivo da minha mercadoria de 12, considerando que o frete foi de R$2. Aqui nessa situação nós vamos pegar como um exemplo, tá, que nós temos um fator de markup multiplicador de 2. E observe que esse fator a gente não faz ideia. Qual é a margem de lucro, o que ele está embutindo nesse fator, está o gasto fixo também, qual é o valor desse gasto fixo, como é que faz ele, né? E nós vamos falar disso daí também na aula de prática, né, sobre precificação. Fique tranquilo, tá? Então vamos adotar por enquanto aqui apenas como exemplo para nós compreendermos que esse fator multiplicador de markup é de 2. Ou seja, então se eu tenho um custo de R$12, que é o valor da compra de 10, mas o frete de 2, então se eu tenho um fator de 2, eu vou comercializar por R$24. Imaginando que nesse markup já está embutido toda a minha estrutura de gastos, eu já fiz todo aquele levantamento, aquela classificação, todo aquele passo a passo, inclusive tem uma margem de lucro que eu espero. Então, se eu vender por R$24, eu vou atender aqueles objetivos da minha corporação.